Olá, que as bênçãos de Deus, que a graça do seu Filho Jesus Cristo seja com você, com a sua casa, com a sua família, com todos os seus. Mais uma vez eu estou passando aqui para trazer para você uma palavra que eu espero que seja de sabedoria para a sua vida. Nós passamos momentos tão difíceis, enfrentamos tantas dificuldades com essa vida, temos visto tantas pessoas sofrendo, essa pandemia causando fome, desastre, tristezas. Mas graças a Deus que a vida continua e nós que estamos aqui temos que primar por ter uma vida bacana, né? Pelo menos viver uma vida de sabedoria. Eu estava meditando essa semana sobre a sabedoria. Eu li uma história muito bacana no livro do Alan Pearce. Ele conta a história muito legal. Ela fala no Extremo Oriente havia um mestre e era considerado muito sábio. E certa vez um jovem o procurou e disse para ele assim: mestre, eu gostaria de ser sábio assim como o senhor. O que eu devo fazer para chegar a tal sabedoria? O mestre disse assim: é simples, meu filho. Eu me dedico apenas a descobrir pérolas de sabedoria. O jovem, assim, assustado, espantado, olhou para ele e disse: mas como assim, mestre? Aí o mestre apontou para o canto e disse: está vendo aquele baú? Olha o que tem dentro do baú. Então o jovem foi, abriu aquele baú e olhou e estava cheio de pérolas. E disse: mestre, mas então isso é muitos bens materiais, é riqueza? O mestre disse: não, isso aí são pérolas de sabedoria que eu vou adquirindo. E o jovem, mais assustado ainda, diz: mas como, mestre? Ele disse: eu estou acumulando essas pérolas ao longo de toda a minha vida, meu filho. E o jovem diz: mas então como eu posso encontrar para eu acumular também essas pedras de sabedoria? E o mestre diz assim: filho, elas estão em toda parte. É uma questão de você aprender apenas a discerni-las. A sabedoria está sempre pronta para todos aqueles que querem conquistá-la. É como se fosse uma planta nascendo dentro do próprio homem e dando frutos que alimentam tanto ele como os outros. O jovem, espantado com aquilo, disse: mestre, acho que eu entendi um pouco o que o senhor quer dizer. Eu preciso então descobrir a sabedoria nas próprias pessoas e em cada uma delas então eu compartilho e assim eu tenho pedra de sabedoria? E o mestre então naquele momento olhou para o jovem e o jovem disse: sei, e aí eu tenho que compartilhá-las. Aí o mestre naquele exato momento disse para ele assim: olhe esse vapor que está subindo aí agora. E o jovem olhou e olhou e um vapor foi subindo e o mestre levou a mão e pegou uma pequena pérola, colocou dentro do baú e disse para o jovem assim: olha bem, acabei de conseguir mais uma pérola de sabedoria. Colocou dentro do baú. Eu achei isso muito legal porque naquele momento o jovem compreendeu que na verdade a sabedoria está em reunir as pérolas do dia a dia e usufruir delas e também usá-las em momentos oportunos. Que legal! Sabe, eu quando leio um bom livro, eu termino, eu coloco data, eu marco as partes importantes, faço pequenos apontamentos. Meus livros são todos rasurados, alguns nem concordam, mas é assim. Porque quando eu leio, eu termino de ler um bom livro, eu me sinto como se eu estivesse saindo de uma pizzaria após uma bela refeição. Porque é saboroso. A sabedoria, ela nos alimenta. A sabedoria nos ajuda a enfrentar momentos que as pessoas tolas não saberão. Com todo respeito, pessoas que fazem isso, mas as pessoas sem sabedoria, elas se lançam da ponte, elas colocam corda no seu pescoço. Essa semana eu li também um homem, um jovem até, ele estava tão desesperado, sem dinheiro, passando dificuldades, desculpa, e ele resolveu então que tinha que tirar a sua vida, e ele caminhou para a ponte muito alta na cidade onde ele morava, e ele disse: agora eu vou acabar com isso, eu vou pular.
E ele chegou na ponte pensando, agora o que eu vou fazer? Eu não tenho como pagar minhas contas, eu tenho que devolver o carro, eu não consigo pagar a faculdade, eu estou comendo às custas dos meus pais, me alimento bem lá, mas não tenho nada, então eu preciso acabar com isso. Quando ele foi subir na ponte, ele olhou bem de baixo, havia um casal com 2 tijolinhos e um fogo aceso, aquecendo uma água para diluir um fubá para tomar. E ele olhou e viu 3 criancinhas sujas, rasgadinhas. E ele pensou, meu Deus, mesmo com essas dificuldades, eu tenho a casa dos meus pais, eu tenho que comer. Então naquele momento ele voltou correndo para sua casa, conversou com seus pais, fez uma bela de uma cesta, foi lá debaixo daquela ponte ajudar aquela família. A sabedoria consiste em a gente compreender que a vida ela é feita de problemas. A tradução da sabedoria ela vem do grego. O grego, Sofia, com PH, que designa uma forma superior de conhecimento, e isso nós adquirimos com a vida. Nós adquirimos vivendo com as pessoas. A sabedoria é a base para tomar decisões. É a capacidade que uma pessoa tem de julgar corretamente e agir prudentemente. Por isso que o próprio Jesus, o Filho de Deus, ele próprio disse, foi São Mateus que escreveu no capítulo 10, no versículo 16, que nós devemos ser simples como a pomba e prudente como a serpente. Quando ele ensinou isso, ele estava mandando os discípulos como ovelhas para o meio de lobos. Veja bem, olha a sabedoria do próprio Cristo ensinando para você e para mim. O sábio não precisa provar nada para ninguém. As suas ações, os seus gestos, suas atitudes falam por si só. Ser prudente, então, é você agir com prudência. Você analisa o que está acontecendo, sabe? Julga tudo que está acontecendo ali com sabedoria, né? Você julga tudo com muita prudência e depois você age com cautela. O julgar aqui não é bater martelo, não estou fazendo papel de juiz. Julgar o que está à venda é você analisar. É como o técnico de futebol que fica olhando ali, ele observa aquele local, a bola está rolando ali, mas ele está observando o outro jogador dali e ele chama o outro e diz, olha lá, tá vendo? Você vai fazer isso, aquilo. Por quê? Porque ele olha com abrangência, ele julga o cenário, o ambiente. Você entende isso? É um julgamento que se faz do cenário, daquele núcleo do cenário. E você observa qual é a melhor maneira de proceder ali naquela hora. Dalai Lama foi um exemplo para nós, ele disse algo que é até meio assustador. Ele disse que o nosso inimigo é o nosso melhor professor. Aí você diz, mas inimigo ser professor? Para a sabedoria é. Sabe por quê? Porque o professor, ele vai ensinar você e eu a tolerância na teoria. Ele vai nos dar dicas teóricas da tolerância, mas a prática mesmo vai acontecer quando aquele cidadão, aquela cidadã vier e te causar um mal, e te provocar em alguma coisa, e você sentir vontade de agir da maneira animalesca. Aí você se lembra que não, que eu tenho que ter prudência, eu tenho que ser simples como a pomba e prudente como a serpente. Sabe? É a gente deixar isso desenvolver em nós. Eu estudava ainda no 2º grau, por muitos anos, hein? E eu me lembro que eu estava sentado prestando atenção, era bem o início das aulas, da temporada de aulas, e eu observando bastante os alunos, a gente nem se conhecia ainda na classe, quando o professor disse assim, todo brasileiro já leu Os Sertões, de Euclides da Cunha. Eu ouvi aquilo e pensei, vou questionar esse professor, porque eu sou brasileiro, eu nunca li esse livro. E pensei, mas só que antes de eu levantar minha mão, eu pensei um pouquinho, analisando a frase que ele colocou, sabe? Aí falei, eu acho que é mais prudente eu aguardar um pouco. De repente um jovem levantou a mão. Aí o professor, pois não. Ele disse, ó professor, o senhor está enganado. Eu sou brasileiro e nunca li Os Sertões. Aí o professor disse, ó, desculpa, deixa eu corrigir. Todo brasileiro inteligente já leu. Imagina, se ele tivesse falado comigo, eu ia enfiar a cabeça debaixo daquela carteira, que eu sou bastante vergonhoso, eu ia morrer de vergonha. Mas a prudência ensina, acalma, tenha tranquilidade, espere o momento certo. Não tente questionar as coisas com muita veemência, não. Mantenha a tranquilidade. Algumas pessoas perdem o seu casamento por bobagens,
porque não tem paciência de entender o questionamento do outro. A outra pessoa reclama de algo, está reclamando de mim, não está reclamando de você, está reclamando de alguma coisa, de um fato, de um episódio, de um sentimento. Tente descobrir primeiro qual é a motivação daquela pessoa fazer aquela queixa. Quem sabe ela tem razão e é hora de que nós mudemos. Talvez nós estamos tomando alguma atitude que está desagradando o outro e o outro tem razão. E nós podemos aprender com aquilo. Eu já aconselhei vários casais e já vi casais que brigam por causa da xicrinha suja de café em cima da mesa, por causa de uma toalha molhada. Sabe, são pequenas coisinhas, como dizem alguns sábios, que ninguém tropeça numa rocha, e sim pequenas pedras. Então, ter sabedoria você vai julgar tudo sim com muita prudência, com muita tranquilidade, e depois agir com cautela. Se for necessário, às vezes nem precisa agir, às vezes o silêncio vai resolver o problema, às vezes um olhar pode resolver o problema. Então, na vida, o melhor é aprender e praticar sempre. Aprenda, pratique, ensine. Não deixe o motor parar, sabe? Se tiver indeciso, tiver com dúvida, não sabe o que fazer, eu não sei o que eu devo fazer, olhe com atenção, dá um tempozinho, sabe? Nós não podemos apagar as marcas do que passou, então o que nós devemos fazer? Tudo bem, construa de novo. Não deu certo isso, não deu certo aquilo, desfaça, faça novamente. Quando a lâmpada, a energia elétrica foi descoberta, você acha que foi fácil? Ele errou centenas de vezes. Antes de descobrir essa proteção que tem na lâmpada da nossa casa, para descobrir esse material, ele errou centenas de vezes. Às vezes Tomás Edison acordava na madrugada com alguma ideia, ele se levantava rápido, ia lá para o laboratório, tentar mexer, falhava. Quando ele colocava que acendia, queimava. Ele custou descobrir aquilo. Hoje olha o tanto de lâmpadas que nós temos. Hoje olha o que é energia elétrica na nossa vida. Move motor, move máquinas, sabe, maquinários, desde a revolução industrial, sabe? Então, tenha prudência, haja com tranquilidade. Não deu certo não? Construa nova trajetória, faça uma curva, pega uma trilha, faça um retorno com sabedoria. A vida é bela, não abra mão dela. Deus te fez, Deus te deu e Deus quer que você seja feliz. Um ótimo dia de muita sabedoria. Vai lá no YouTube, dá um like lá que eu vou ficar muito feliz. Até a próxima, um grande abraço, que Deus abençoe muito a sua vida em Cristo Jesus, o seu Filho amado.